Muito boa tarde, torcedor, muito boa tarde, você, amiga torcedora. Abre-se a cortina, o bloco da informação, da notícia. Entra-se no ar pela emissora classista. O meu, nosso, teu sucesso, nosso programa Momento da Bola. Emissora classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregados do Comércio do Estado do Ceará. Eterno saudoso presidência do nosso amigo Eliseu Rodrigues, saudoso, né? Secretário de Comunicação Luiz Neto, técnico responsável Erinildo Vidal. Abre-se, portanto, o bloco das informações. Meus amigos, hoje, numa data tão especial, 6 do mês de abril de 2019, abre-se, portanto, as informações. Daqui a 30 segundos entra os nossos noticiários com os nossos vibrantes comentaristas e repórteres. Alô, torcedor! Alô, você, torcedor! Está visitando o nosso estado? Seja bem-vindo! É da capital e da cidade metropolitana. Chegou o local de você presentear a sua amizade, a sua família. O melhor e a melhor castanha você encontra com o nosso amigo Aleisson, em frente ao Náutico da Beira-Mar. Lá você vai encontrar castanhas, doces, cajuíno e licor de genipapo e muito mais. Não é qualquer castanha, é a melhor da cidade de Fortaleza. Você encontra com excelentes preços, lugar, um ambiente agradável na beira-mar de Fortaleza. Eu falei Aleisson, conhecido como Alex, o amigo de todas as horas. E hospedagem, pousada, FETRAS, viu? Você que vem fazer suas compras de turismo, né? Eventos, algum tipo de evento no nosso estado, não tem onde ficar, nós indicamos aqui hospedagem e pousada FETRAS. Muito boa tarde, os amigos da bancada do Momento da Bola. Começa com você, Carlos Emanuel. Boa tarde, Carlos Emanuel. Muito boa tarde, ouvintes, telespectadores, a galera que tá no aplicativo da rádio. Mandar um alô pro Júnior Pires, ele tá falando saudações tricolores. Boa tarde. Semana passada teve programa, galera? Claro, teve. Quinta não teve, mas semana passada, segunda teve. Pense no programa maravilhoso, a Chica, Duarte, minha mãe, Júnior Pires, 6 de maio, tu errou no começo aí, foi, Alberto? É 6 de maio, né? Estava 6 de abril. Vamos lá, agora... Vamos trazer logo ele. Boa tarde dele, Wellington. Boa tarde, Wellington. Boa tarde mais uma vez a todos da bancada, os ouvintes. E vamos participar, vamos comentar aí. E agora, boa tarde você, meu amigo Rogério. Boa tarde a todos, os ouvintes, as ouvintes também do nosso programa. Conto com a presença de vocês aí, pode mandar aí, ajudar a fazer o programa, né? Opiniões, críticas, estamos aqui abertos para recebê-los com muito amor e carinho. Muito bem, vou trazer a participação do repórter, editor do programa Momento da Bola, o meu amigo Carlos Emanuel. Muito boa tarde de novo, né, galera? Agora vamos falar sobre começar com a rodada do Brasileirão, trazer os principais resultados. Vamos trazer as imagens aí do grande jogo de ontem, né? Grêmio 4, Fluminense 5. Aí o Fluminense com 2 gols do Lúcio Gonçalves, 2 do Luciano e 1 do Pedro. O cearense Everton fez também um gol aí, né? E no jogo também, esse jogo aí foi o de ontem, também teve Bahia 1-0 no Avaí, gol do Arthur Cearense. O CSA empatou com o Santos 0-0. Aí no grande jogo aí do CSA com o Santos, Alberto. Boas defesas do Jordi, goleiro do CSA. Lances do Apodi, que jogou aqui no futebol cearense. O Cassiano, né, que jogou Fortaleza. O Vitor Paraíba driblou aí o goleiro. No finalzinho do jogo, o CSA ia ganhando do Santos. O Vitor Paraíba perdeu um gol debaixo da trave. E o São Paulo empatou 1-1 com o Flamengo. São Paulo, gol do Tietê, e o Flamengo, gol do Berril, né? Boas defesas do goleiro César também. Cruzeiro 2-1 no Goiás, o Dedé e o Rodriguinho para o Cruzeiro e o Michael para o Goiás. Também teve boas defesas do goleiro Tadeu. E o Vasco empatou 1-1 com o Corinthians. O gol do Vasco foi do Maxi Lopes e do Corinthians do Matheus Vital. Na sequência tivemos Palmeiras 1, Inter 0, gol do Davidson, né? Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1, o gol do Chapecoense Everaldo e do Atlético Rony.
Aí foram os 8 partidas da rodada do Brasileirão. E a principal que a gente tá vendo aí, que teve mais gols, foi essa aí. Do Grêmio 4, Fluminense 5. O Fluminense era lanterna, saiu da lanterna. Muito bem, vamos começar aqui rapidamente. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre o jogo do Ceará, o jogo do Fortaleza. Segura aí a audiência aí, torcedor. Vamos depois falar sobre o Ferroviário, que venceu também. E o Floresta, que iniciou sua jornada na 4ª divisão. Mas nesse momento, Rogério, seguinte, Campeonato Brasileiro, inicia-se essa competição, 3ª rodada. A minha preocupação, não sei se vai ser a do Wellington, não sei se vai bater com a do Casa Manuel, a minha preocupação é que, maioria das vezes, a gente cita exemplos de times que, tecnicamente, a gente diz que vai cair. Mas são times grandes que começam a mostrar a reação. E o Atlético Mineiro hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Como é que analisa aí, Rogério? Depois eu faço a mesma pergunta, vou passar para o Wellington. Meu análise aqui, o futebol ele não tem lógica. O futebol ele ainda é e sempre será 11 contra 11. 11 jogadores contra 11 jogadores. Lógico, a camisa pesa. Lógico, a torcida incentiva, a torcida faz parte de uma vitória de um time ou até mesmo de uma derrota. Temos aí o Atlético Mineiro com todos os seus problemas, com suas crises, né? Não contratou um técnico ainda, mas está investindo nesse interino que está fazendo, por enquanto, um bom trabalho. E hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Né? CSA, que perdeu para o Ceará em estreia de 4-0, quase ganhava do Santos ontem. Grêmio, focado totalmente na Libertadores, coloca um time reserva. Então, o futebol ele é a 3ª rodada. Quem esperava que o Vasco ia empatar com o Corinthians? Esperava ser uma derrota do Vasco. Né? Então hoje, lógico que o campeonato vai se afunilar nas últimas 4 rodadas, vamos ver quem é quem. Mas veja um campeonato bem equilibrado, um campeonato que tem o Palmeiras como a melhor equipe no momento, mas não tem uma lógica que será que vai vencer todas as partidas, não tem lógica que vai ganhar de goleado como o gol do Fortaleza. Vai impor seu futebol, talvez dentro de casa ele vai impor o futebol dele, como o gol do Internacional. Vai ser muito difícil vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Porém, futebol é aquela caixinha de surpresa, né? CSA quase ganha, como eu falei antes, Atlético está liderando. Tudo se espera para a próxima rodada. Com umas 15 rodadas para 20 rodadas, aí os times vão ficar ali, vão se afunilar. Você vai ver a diferença realmente, quem vai cair e quem vai ficar. Por enquanto, ainda está muito aberto essa zona de rebaixamento, então, como a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muito nivelado. Eu vejo o brasileiro esse ano muito nivelado. Muito bem, vamos trazer ele, o Wellington. Boa tarde, meu amigão. Boa tarde mais uma vez. Realmente artilheiro, a questão, viu? 6 gols, né? Daqui a pouquinho nós vamos analisar, viu? O time classista jogou dia de 1º de maio, um jogo amistoso, treinamento, o Wellington fez 6 gols, viu? Você chegou ali, não, rapaz? 6? Não, joga muito. Mas a análise do Campeonato Brasileiro no momento, 3ª rodada, Wellington. Pois é, como o Rogério falou, essa questão do Atlético, realmente ele vinha mal nas outras competições, tanto o Mineiro não foi tão bem, Libertadores decepcionou, mas uma nova competição sempre traz novos ares, né? Uma nova roupagem, e o Atlético veio com esse propósito. Claro que a princípio é só começo de campeonato, mas é um time que tem camisa, tem história, né? Se manter essa pegada, apesar de eu acreditar que o Ceará jogou muito melhor que o Atlético, mas se manter jogando da forma que está jogando, possa ser que dê certo. Quanto aos outros times, realmente, alguns colocando ainda reserva, porque participam da Libertadores, né? Mas mesmo assim são times grandes e na hora que é pro bicho pegar, eles chegam mesmo. Já tem um comentário, velho, aqui de torcedor, tá participando do programa com a gente, tá dizendo para os times, chamados times pequenos, tomar cuidado, porque após a Copa América o time vem todo completo. Aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar, né? Você pode ler aí, rapidinho, depois volta com essa aí, Casa Manuel. Boa tarde aí a Céfora Portela, o Ezio Rodrigues aí do programa Na Arquibancada. Boa tarde, pessoal. Hoje os torcedores do Fortaleza estão loucos da vida, pois o juiz não voltou atrás em sua decisão, então o VAR não tem culpa, pois a decisão final foi do próprio juiz que apitou. Abraços, pessoal, e bom programa. O Júnior Pires
Fortaleza e Ceará tem que estar fora do Z4 antes da parada, porque depois os times grandes vão vir completo. E o Wellington vai continuar, né, Wellington? Falando da Série A. Continua. Não, só encerrando essa questão, falar sobre o CSA também. Não sei se vocês ouviram a informação, né? Que tem um grupo de chineses querendo comprar, querendo investir 100 milhões, né, no clube. Ele quer ser É o que houve Já lá comprado. com o Chelsea, né? O Chelsea na Inglaterra é um time mediano para fraco. Tipo Bahia, Vitória, dos Nordeste para baixo, né? E eles estão querendo fazer isso com o CSA. O Chelsea hoje é um dos tops da Inglaterra, né? Então pode ser que o CSA, ainda nesse campeonato ainda, surpreenda, né? Com esses 100 milhões. É verdade. Pode ser dinheiro, né? Essas informações veio diretamente da Lagoa, confirmado. Eu estou no mesmo raciocínio do Rogério também. Vi essas notícias, acompanho essas informações e bom lembrar que o CSA vem de 2 empates no momento já. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Ceará, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Fortaleza. Vou pedir o Casa Manuel para repetir o recado aí do Wesley. O Wesley já manda um recado aqui pra gente. Ele só mesmo falando mesmo que o do VAR, né? E a questão também que o Jonathan William Fernandes, meu Santos vai ser campeão brasileiro, anota aí. E o Júnior Pires, sou tricolor, fiquei P pelos erros do árbitro. Mas o charme do futebol é isso, o VAR veio só para atrapalhar. Só um abraço aí pra minha amiga querida Cislane. Um abracinho aí pra ela, que tá assistindo a gente. Viu? Agora, eu respondendo nosso amigo lá, o VAR veio para solucionar o problema, só que tá piorando a situação. Porque um pênalti daquele claro, revisto. Calma, Maria do Bar. O árbitro simplesmente, não, meu amigo. Não, sem dominações aqui. Um árbitro daquele claríssimo, deu porque foi caseiro. Não deu o pênalti porque foi caseiro. E não tem medo de falar não, foi caseiro mesmo. Que o VAR veio para tirar as dúvidas, analisar o lance, ver a jogada, se foi pedido, se a bola entrou ou não entrou, se foi pênalti ou não foi pênalti. O árbitro viu o pênalti e não marcou porque foi caseiro. Não existe falha. Se não tivesse o VAR, tudo bem, o árbitro estava distante do lance, não viu, não marcou, mas ele reviu o lance, viu o lance e não marcou. Caseiro, não tem outra palavra para isso, caseiro. Muito bem, antes de nós entrar no noticiário do Ceará, vou repetir novamente a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1-0 em cima do Internacional, Vasco e Corinthians empate 1-1, o Chapecoense 1-1 com o Atlético Paraná, Cruzeiro 2-1 no Goiás, São Paulo 1-1 com o Flamengo, Botafogo 1-0 no Fortaleza, né? Daqui a pouquinho nós vamos analisar tudo. CSA e Santos 0-0. O Grêmio e o Fluminense fizeram um dos melhores jogos do momento. 5 para o Fluminense, 4 para o Grêmio. E o Bahia venceu de 1-0. Próxima rodada só vai ser jogos de sábado e domingo, né? Esse final de semana vai ter a Libertadores. E agora a gente vai com o noticiário do time do Ceará Esporte Clube. Conhecido como o mais querido, né? O slogan do Ceará. Ceará, infelizmente, foi derrotado em casa, né? Mais uma vez, criou oportunidades e desperdiçou. Gol do Ricardo Bueno, Ceará abriu 1-0. E em 2 cruzamentos do Guga, né? Um gol do Natan e um gol do Jair. No último lance, o Ceará foi derrotado. Um castigo cruel para o Ceará, que veio de 2 ótimas partidas. Contra o Cruzeiro, perdeu um pênalti. E contra o Atlético, oportunidades que perdeu para um público de 16 mil pagantes. Vamos ouvir aí o zagueiro Thiago Alves, que perdeu um rebote incrível e falou que, independente da equipe, sempre o pensamento é vencer. Vamos ouvir aí o Thiago Alves. Então, sinceramente, a gente não tem que mudar essa mentalidade nossa, porque a gente tem que pontuar independente. A briga nossa é não olhar a camisa de adversário. A gente tem que encarar do jeito que foi encarado esses jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético. A gente respeita muito a história dos clubes, assim como o nosso clube também é um clube grande que tem história. A gente sabe do investimento deles, mas isso aí não entra em campo. A gente tem que encarar de igual para igual. O professor tá trazendo essa mentalidade pra gente, que a gente pode sim não ficar só se defendendo e vivendo por uma bola. Haja vista que esses 2 jogos aí mostrou que a gente tem condição de ir no Mineirão contra o Cruzeiro e jogar no campo deles.
aqui dentro de casa contra o Atlético, mandar no jogo também. Então a gente não pode escolher adversário. Independente contra quem a gente for jogar, a gente tem que manter o nosso padrão, porque os mesmos 3 pontos que a gente joga contra o Goiás são os mesmos 3 pontos aqui no Atlético Mineiro. Então a gente tem que mudar essa mentalidade nossa e independente contra quem jogar, a gente tem que ter uma mentalidade vencedora, sabe? E não só nos limitarmos a brigar por poucas coisas. A gente tem que olhar a parte de cima da tabela, sim, e a diferença é só não acreditar. Se a gente acreditar, se a gente lutar, a gente tem a capacidade, que a gente tem uma matéria-prima muito boa aqui, a gente tem um grupo bom e é uma questão de encaixar uma vitória aí. Eu creio que a gente vai retomar aí e vai brigar na parte de cima. Muito bem, né? O Carlos Emanuel, gente, olha, vocês entram no nosso aplicativos que nós temos, né? Nas nossas redes sociais. Você quer participar do nosso grupo do Zap, né? O meu número é 85 DDD 85 93 1567, a gente vai colocar. E o Carlos Emanuel, o Wellington, ele falou uma palavra muito interessante. Abre-se o sinal de alerta. Carlos Emanuel falou essas palavras nos seus aplicativos das redes sociais. Me chamou a atenção. Hoje eu não sou de muito observar as leituras, mas me chama a atenção um grande comentarista esportivo do nosso estado, que ele disse: até quando que a gente vai aguentar esse negócio de time quase venceu? Quase não vai adiantar nada. O time do Ceará vem com 2 derrotas, o time do Fortaleza está também com 2 derrotas dentro da competição. Vou perguntar para ti, Wellington, o que mudar a equipe do Ceará para que possa, você concorda com as palavras do zagueiro, está dentro do perfil do que a torcida do Ceará tem que esperar? Realmente essa questão de jogar bem, nunca ganhar, complica, né? O importante é a bola na rede. Tem muitos times que não jogam bem, mas faz 1-0, como o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Só de 1-0 em 1-0 e conseguiu. Mas realmente o Ceará vem jogando bem, Fortaleza também. Infelizmente a bola não está entrando. O time pressionou, entrou bem organizado. E a gente fica triste, que é uma pena, né? Tá tendo essa dificuldade de botar a bola para dentro. Mas eu acredito que um trabalho melhor do Enderson, que é um ótimo treinador, tá aí meio adoentado, né? Possa voltar essa semana ainda, e ainda tem reforços ainda para participar. Tem muitos jogadores machucados, que é outro problema que eu vejo no Ceará. Essa questão desse departamento médico demora muito para liberar os jogadores, né? Tem o Alex Amado 2 anos parado, o Juninho Quixadá só volta depois da Copa América. Negócio demorado que a gente não entende. O Wesley, o Bachola, a gente não sabe quando. A gente não entende esse departamento do Ceará. Muito bem, agora eu vou trazer, Rogério, a sua opinião mais uma vez. Até quando? Fica negócio de quase ganha, quase perde. Até quando que a gente vai suportar isso dentro de uma competição que se define aquele meio pontinho, aquele meio vírgula no final do campeonato? Primeiramente tem que parar de quase ganha. Tem que ganhar jogo. Dentro de casa principalmente. O campeonato de pontos corridos. Esses 3 pontos que o Ceará perdeu e o Fortaleza perderam, vão precisar lá na frente. Uma derrota fora, até aceitamos, não gostamos. Eu não gostei de você ter perdido. Né? Uma derrota fora é até aceitável, mas não é aceitável. É uma competição de pontos corridos. Dentro de casa tem que fazer o dever de casa. Nem empatada de casa pode, quanto mais perder. O Ceará jogou bem, teve o controle do jogo, mas não fez o gol da vitória. O último lance do jogo, cruzamento de vacilo das águas, que você vê o gol aí, foi vacilo das águas, o Ceará perde o jogo. Então dentro de casa tem que valer o mando de campo, dentro de casa o time tem que jogar para frente sim, não tem que dar espaço para o adversário, não tem que deixar fazer uma marcação mais de cima, não deixar o time jogar, tem que fazer o que o Palmeiras fez com o Fortaleza, não deixou o Fortaleza jogar. Aqui dentro de casa sim, vale para os dois, vale para o Ceará e vale para o Fortaleza. Ah, o Fortaleza jogou bem ontem. Ah, jogou bem, ganhou o jogo. Continuou, minha opinião, não adiantou nada. Desenvolveu bem? Desenvolveu. Não adiantou nada. Perdeu os 3 pontos, não perdeu? Pronto, o juiz prejudicou. Mas qual foi o placar final? 1-0 Botafogo. Perdeu o jogo, tem que ganhar o jogo dentro de casa. Não pode empatar dentro de casa. Dentro de casa só resta a vitória. Carlos Emanuel. Mandar um alô, porque o ouvinte aí tá com a gente, né? O Ezio Rodrigues tá aqui à disposição, é só ligar, viu, galera? O João Neto, e aí, presidente Alberto Miranda?
E o Júnior Pires, conhecido como mais o quê? Que eu falei que o Ceará era o mais querido, né? O slogan do Ceará, né? E o Ezio de novo, o maior pecado do Ceará é não matar o jogo quando teve a oportunidade, diferente do Ferrinho, que passou por cima do Santinha. O Jonathan Win Fernandes, quem é o pior time paulista para vocês? Maringá, no Paraná, tá acompanhando o programa. E o Júnior Pires, sou tricolor, mas acho que o Ceará tem um melhor elenco, melhor que o do Fortaleza. O Fortaleza tem um bom treinador, que consegue manter a postura do time. E o Wesley Rodrigues, Bacholi e o Wesley estarão liberados para o jogo contra o Goiás. E finalizando os comentários aqui, Júnior Pires, pois é, torcedor cearense, se contenta até com derrota, pensamento pequenino, né? Verdade. Pensar Muito grande, bem. pensar Olha, grande. gente, Respondendo a pergunta do torcedor, qual é o pior time paulista para vocês no Brasileirão? Wellington, dá uma opinião aí, o Wellington e o Rogério, fica à vontade de vocês aí. Mas hein? pra mim, É muito cedo, vi- né? é muito cedo pra É muito dizer. cedo, é muito Agora cedo. eu vejo. Eu não gosto dessas respostas, Pela porque... postura que eu vejo e entendo, eu vejo o Corinthians muito eu abaixo eu dos vejo outros, O que né? o Corinthians é, o O Corinthians é um Santos time joga um de- futebol fino, bem organizado, Eu já critico o São Paulo. competitivo. Eu já critico São o Paulo, São Paulo. eu não. Mas mentira. No Mas Campeonato Paulista, sim, eu vi o São Paulo, mas agora que o Cuca chegou, entrou Deu uma melhorada, São Pato, Tietê, né? Deu uma organizadazinha melhor, Eu vejo o São Corinthians Paulo também forte. com um time muito fraco Corinthians para esse achei- ano, né? Para ser um grande de futebol brasileiro, campeão do mundo, né? Muito bem, agora eu vou trazer novamente Casa Manuel. Casa Não, Manuel, eu queria antes- só finalizar essa parte do Ceará e dizer que ano passado aconteceu mais ou menos parecido. O Ceará fez boas partidas no começo do campeonato, empatou com o Corinthians lá, aquele golaço do Wesley, que foi até escolhido o gol mais bonito do campeonato. Teve várias partidas que ele perdeu de 1-0, 2-1, e foi somando. Uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas. Quando for olhar, o Ceará tinha 8 derrotas, e o pessoal dizendo, tá jogando bem, não faz gol, não sei o que, não sei... Eu falei semana passada, comentários em off com meus amigos, que eu gostei da postura do Ceará contra o Cruzeiro, que se mostrou de igual para igual. Mas isso numa partida é uma coisa. Agora, repetir isso em várias partidas vai fazer falta, porque o que vale realmente para um campeonato de pontos corridos é os 3 pontos. E equipes pequenas, com todo respeito ao nosso Ceará, ao nosso Fortaleza, são equipes grandes do futebol nordestino. Mas eu digo, comparado com os do Sul-Sudeste, se tornam pequenas, né? Pelo orçamento financeiro que esses times têm. Então, esses times, a qualquer momento, quando a Libertadores acabar, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, eles vão concentrar suas forças no Brasileirão. E o Ceará e o Fortaleza eram para já estar aproveitando agora e ganhar esses pontos aí. O Ceará, com todo respeito aí, o Ceará era, modéstia à parte, o Ceará está na liderança hoje com 9 pontos. E o Fortaleza tem beliscado um ponto ontem contra o Botafogo, né? Muito bem, Uma rapidinho vitória, aqui, ó. Só lembrar vocês, ó. O Atlético Mineiro jogou sem 4 titular diante do Ceará. A verdade é essa. Então, a equipe do Atlético Mineiro está visando a competição da Libertadores, não tem mais chance, está eliminado, é o 4º colocado do grupo, mas luta pela vaga na Sul-Americana. Se vencer, está na Sul-Americana. O Palmeiras jogou com um time mais ou menos misto, o Internacional também, prazer, esse daí não atinge no momento onde eu quero chegar. A equipe do Atlético Paranaense também entrou com um time misto, visando o jogo de quarta-feira, jogou contra a equipe do Chapecoense. O Cruzeiro, mesmo com time misto, venceu a equipe do Goiás por 2-1. Adversário esse do Ceará no sábado às 21 horas. O jogo vai ser Goiás e Ceará. Então, o São Paulo fez um volume de jogo com time titular, né? Não tem competição para disputar no momento, contra o misto praticamente do Flamengo. E aí onde a gente viu aquele quase marcava gol. No primeiro chute do Flamengo, o Flamengo fez 1-0, parou o jogo, queria acabar o jogo, mas aos 43 minutos foi castigado, levando o empate. Ou seja, é hora dos times, não só nordestinos, modo geral, se preparar melhor, aproveitar esse momento do futebol, porque isso vai fazer falta. Eu queria, antes de entrar na equipe do Fortaleza, já que o Rogério vai já entrar, eu queria lembrar você, torcedor, que o Campeonato Brasileiro da Série B também houve jogo. E o nosso Vitória, né?
O Hélio. Aí, tá Nossa chegando. Vitória conseguiu vencer. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas imagens aí. Mas só quero só passar o resultado aqui. Não, só quero só passar o resultado aqui. América 0, Botafogo de São Paulo 1. Só vou só... Não, as imagens que nós vamos botar é do Fortaleza. Do Fortaleza. Eu só quero passar aqui para deixar tudo o ouvinte bem atualizado. O Oeste venceu 2-0 a equipe do Guarani. A Ponte Preta empatou com a equipe do Criciúma 1-1. Londrina 1-0 em cima do Brasil de Pelotas, né? O Atlético de Goiás 1-1 com a equipe do Coritiba. Figueirense 2-2 com São Bento. Vitória 2-1 em cima do Vila Nova. Paraná 1-0 em cima do CRB. Cuiabá 2-1 no Operário. E Bragantino Esporte completo o jogo hoje às 20 horas. Só uma perguntinha, tanto para o Rogério como para o Hélito. Vou começar logo com o Hélito. Hélito, analisar a segunda divisão, apesar da segunda rodada. É cedo também, né? Para todos os campeonatos a gente fazer uma análise grande, mas está surpreendendo positivamente o Botafogo, lá de São Paulo. Liderando, né? Com 6 pontos. Liderando aí, mas mais para frente a gente vai ver os times mais tradicionais, a gente acredita que chegue, né? Vitória, Sport, que chegue mais com força quando o campeonato se apertar mesmo, acredito que eles cheguem. Muito bem, próximos jogos da Série B, quinta-feira, né? Fecha hoje a segunda rodada. Seguinte, o Wellington, vamos rapidinho entrar logo no Campeonato Brasileiro Série A. Eu tô segurando aqui o grande Rogério. Rogério, me conta o que aconteceu com o Fortaleza Esporte Clube. Ainda tem aqui, Vai falar logo, Casa Manuel, pronto. Vamos abrir primeiro aqui, Botafogo 1-0 Fortaleza, gol do Alex Santana. Vamos abrir aqui com os coletivos, né? O Fortaleza aí que teve o Hélio do Paulista que cabeceou aquela bola na trave no começo do jogo, jogou no mesmo esquema 4-2-4, mesclou a equipe e o Felipe Alves fez grandes defesas, né? E de acordo com o treinador Rogério Ceni, o árbitro errou e não marcou um pênalti. Vamos ouvir o que aqui o técnico do Fortaleza falou. Tivemos um pênalti, na minha opinião, eu vi no intervalo, né, do jogo, um pênalti claríssimo a nosso favor. O árbitro foi, olhou, não sei, o VAR não sei para que existe, se existe para olhar, todo mundo olha, vê. Então, assim, acho que ele interpretou de maneira errada, na minha opinião. E nosso time jogou o tempo todo, saiu jogando de trás, chegou à frente, fez uma belíssima partida. Acho que uma grande injustiça, para ser sincero, esse resultado. Acho que o empate ainda poderia ser alguma coisa mais, né? Mas o time está de parabéns pelo que jogou. Nós fizemos algumas alternativas, porque nós temos muitos jogos em sequência. Temos a Copa do Nordeste também já no meio de semana, né? Mais o São Paulo no domingo. Então a gente tem que rodar, o elenco não é muito grande. Nós temos que rodar para ter todo mundo, ou a maioria dos jogadores, em boa condição física para as partidas. Mas o jogo de hoje, eu acho que A avaliação aí do técnico é que durante a sequência de jogos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, podem haver algumas vitórias, né? Vamos continuar ouvindo aqui o técnico Rogério Ceni, grande técnico tricolor do PC aí. Vamos ver aqui ele falando, dando continuidade. O Marcelo Paes também disse que vai protocolar uma reclamação à CBF questionando o VAR. O mandatário tricolor diz isso. Mas nós vamos tentar jogar da mesma maneira como nós jogamos aqui hoje. Porque se a gente mantiver esse nível de jogo, fatalmente com algumas equipes, nós vamos jogar de igual para igual. E em alguns casos nós vamos obter êxitos. Contra outras equipes que têm um poder muito maior do que a gente, pode ser que a gente sofra mais. Mas como no caso de hoje, jogaremos de igual para igual, como jogamos com o Botafogo aqui, eles tendo as oportunidades de gol, nós tendo nossas oportunidades de gol. E se fosse levar o pé da letra e marcar o pênalti de maneira correta, o Botafogo teria que se expor mais, o que faria bastante bem para a gente no jogo, né? Como o árbitro não teve a personalidade, eu vou ficar na personalidade para não colocar outros adjetivos para marcar o pênalti, porque era na casa do adversário. Então aí nós saímos hoje derrotados. Muito bem, o treinador do PC, né, o Rogério Ceni, criticando a arbitragem. Muitas pessoas estão falando da tecnologia, mas acima de tudo, Wellington e Rogério e Casa Manel e Arenildo, a atitude do árbitro tem o papel tem o apito na mão. Se ele olhou o lance,
revisou o lance, né? Analisando o lance e não marcou, porque na opinião dele não achou a penalidade. Essa é a minha opinião. Eu vou desconcordar de muitos, mas esse negócio aqui de falar mal da arbitragem, tendo esse equipamento novo, foi se comprovado que o torcedor aqui do estado do Ceará, todos colocam na cabeça que houve a penalidade. E o árbitro não viu, então o lance é dele. A jogada é dele. O que a tecnologia fez foi evoluir, atrasar foi o jogo. Porque passa minutos questionando a jogada. Fala, Rogério! Não, eu vou te contar, viu? Esse árbitro, se não for caseiro, foi o quê? Vou dizer que o rapaz foi comprado. Eu posso chamar de ladrão, não. É caseiro. Uma palavra bonita, né? Um adjetivo bonito, né? Caseiro, né? O rapaz foi caseiro, né? Perfeito o que o Rogério Ceni falou. Fortaleza foi roubado descaradamente no Rio de Janeiro. Não tem outra palavra para dizer. Porque, como comentarista, eu tenho que expor minha opinião. Roubado, uma palavra delicada para esse árbitro. Que o cara vai lá na câmera, na TV, vê o lance, repete várias vezes, gasta 5 minutos, alguns deles 10 minutos para no jogo. Pode ser que não foi pênalti, meu amigo. Esse árbitro é o quê? Caseiro. Fortaleza foi prejudicado, sim. Fortaleza jogou bem. Jogou de igual para igual com o Botafogo. Um jogo muito movimentado. O Botafogo também muito no estilo parecido do Fortaleza, atacando. Era um ataque do Botafogo, era um ataque do Fortaleza. Um jogo muito bom. Porém, prejudicado pela arbitragem. Se aquela bola do Atlético entrasse ali, fosse gol, o jogo era outro. E com o pênalti, o jogo era outro. Se o Fortaleza sair de 1-0 ali convertendo o pênalti, o jogo era outro. O Botafogo ia se expor, ia querer ir pra cima, o Fortaleza ia só esperar e jogar no contra-ataque. Ia matar o jogo, sim. Infelizmente, foi prejudicado. Marcelo Paes tem que entrar sim. De preferência, eu diria, para anular esse jogo aí, se for possível. Voltar o resultado atrás. Botar o jogo 0-0. Porque o Fortaleza foi prejudicado e foi roubado em pleno Rio de Janeiro. Árbitro caseiro, não se pode a CBF colocar árbitro caseiro. A CBF tem que rever esse qual vai para quê? Não é para isso aí, analisar o lance, ver onde errou, ver se está impedido ou não, como eu falei aqui antes. Então foi prejudicado sim, né? Vamos parar de ser medrosos. Não vamos baixar a cabeça nem curvar porque o Botafogo do Rio de Janeiro, porque é um São Paulo da vida. Vamos parar com isso, vamos reivindicar os nossos direitos. Fortaleza foi prejudicado, jogou bem, deu o terceiro com a vitória. O empate ele era para amenizar tudo, o empate. E se rever o lance, quando a bola foi lançada para a lateral direito, que foi cruzar, estava impedido. O jogador estava impedido, né? Então, meu amigo, fica difícil. Você tem que ganhar, além de jogar muito bem, tem que ganhar o jogo dentro de campo, tem que também ganhar do juiz. É complicado. É chateado analisar isso, porque eu acho o jogo do Fortaleza, né? Falo sim, que a emoção vem, a emoção em torcedor, mas como um erro desse gravíssimo prejudica todo o trabalho de um time. Poderia ser o Ceará também ser prejudicado. Como o Ceará poderá até fazer falta, fazer falta dos 3 pontos. Os 3 pontos. Olha, como o Ceará foi prejudicado naquele gol de mão do Atlético Paranaense, do Paraná, se não me engano, né? Aquele jogo de mão ali foi um absurdo. Ali foi um absurdo. Aí temos que ficar calado diante disso? Não. Tem que protestar sim, tem que estar com o mandato da CBF para rever o lance e anular esse jogo ou dar um 0-0, ou dar 1-1. Que não pode deixar como está. Fortaleza jogou muito bem, Fortaleza foi para cima, é o mesmo nível Botafogo e Fortaleza, e o Botafogo aqui dentro não ganha do Fortaleza no Castelão. O Wellington! Com esse time não. O Wellington! Com esse time do Botafogo e do Fortaleza no Castelão. Fala, Wellington Silva! Concorda com as palavras do Rogério? Eu fico na minha calada. Não, concordo em parte, realmente o Rogério tá certo, tá falando muito como torcedor também, né? O coração dele tá sentido. A gente tem que entender, tem que respeitar. Mas, analisando realmente o jogo, foi uma partida boa do Fortaleza, se comportou como se estivesse em casa, jogou bem. Apesar do que aqui a gente já falou, essa questão de 4 atacantes, ele ainda tá insistindo nisso. A gente já falou isso, pode ser que tenha hora que dê certo, pode ser que tenha hora que não. No jogo de ontem, eu acredito que... Desculpa, eu também perguntar. Eu vou perguntar pro Rogério. No seu. Não, vou falar com a lógica. O estilo
Desculpa, você que Não, você não, me tudo interrompeu. bem. Eu, Mas vai lá. no seu, eu respeito, Ah. tudo bem. No meu, deixa tudo bem. Vai lá. Né? 4 atacantes, tem momentos que dá certo, tem momentos que não. No jogo de ontem, eu vi que deu certo, que o Fortaleza jogou bem. Jogou, dominou boa parte do jogo, bola na trave com o Hélio do Paulista, jogou direitinho, tudo certo. Só que, infelizmente, teve o caso do gol do Botafogo e teve pênalti, que eu acredito que foi pênalti. Eu queria Infelizmente, fazer o uma árbitro pergunta não- pro Rogério. Importante fazer essa pergunta. Rogério, ontem a equipe do Fortaleza, qual foi o esquema tático do Fortaleza ontem? Porque eu não vi 4 atacantes. O Fortaleza, Não o jogou estilo quatro do atacantes, não. Fortaleza, O o Romarinho é o estilo quê? que o Rogério Ceni joga é 4-2-4. Ali. Não, mas o Rogério fazendo, voltando um pouco mais. Romarinho, Oswaldo, Júnior Santos e o Wellington Paulista. Mas Fortaleza foi no segundo joga- tempo que fez Não, modificações. Primeiro Não, tempo. não, Fortaleza joga, o estilo do Rogério Ceni é É 4-2-4. O Rogério Ceni, o jogo do Rogério é atacar, é ir pra cima. Ele é o estilo dele jogar. Ele pode mudar algumas peças, alguns jogadores, mas o estilo é o mesmo, 4-2-4, tanto dentro de casa como fora de casa. Ele vai pra cima. Então eu vem jogando esse estilo já há um tempo. já. Rogério, Desde Vitória pra cá, Casa ele mantém Manuel, o mesmo o estilo de jogo ontem do Fortaleza. Porque, na verdade, eu vou falar a verdade, é o seguinte. Eu vi, sim, esse esquema 4-2-4. Eu vi. Mas a momento do jogo que eu vi a equipe do Fortaleza saindo numa boa. Isso que eu tô me chamando aqui a atenção. Não foi aquele que jogou contra o Palmeiras. Então, modifica-se. Muitas das vezes a gente tá vendo o Fortaleza colocando 3 jogadores no meio, que fortalece a defesa. Mas o que você. Veja bem. É importante frisar aqui que o jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza não jogou. O Palmeiras não deixou o Fortaleza jogar. Mas é o mesmo esquema tático. Os jogadores foram diferentes. Mexeu algumas peças, entrou com o Juninho. Mas o esquema do Rogério Ceni é o mesmo, 4-2-4. Funciona assim. Ganhou o Atlético Paranaense. Como pode perder? Perdeu o Botafogo, perdeu o Palmeiras. Então aí não vai mudar o seu estilo de forma alguma, né? De jogar. Turma linda, boa tarde. Alberto, meu lindo. Vamos descontrair um pouquinho. Tô sabendo que você é um excelente goleiro. Parabéns, Lucileide Alves. É sua mãe. Uma coisa de goleiro. Essa gente toda. Aí depois vamos contar essa história dos gols, viu? Casa Manuel, Fortaleza ontem, maneira de jogar. Um pouquinho aí como comentarista também, um repórter excelente com você. E o que você descreveu nesse jogo? Não, o Fortaleza ele começou melhor, inclusive criou muitas oportunidades.